É com imensa satisfação que presido a esta cerimónia comemorativa do 28º aniversário da Comissão Nacional de Eleições, em resposta a um amável convite da sua Presidente doutora Maria do Rosário Gonçalves. Pelo naipe de conferencistas convidados e pelos temas que serão aqui abordados e em outros palcos, numa louvável iniciativa de desconcentração, estou convencido de que será uma excelente jornada e que o sistema eleitoral e a democracia sairão a ganhar. Desde a sua institucionalização em 1994, deixando para trás as comissões ad hoc que funcionavam pontualmente a cada eleição, a CNE tem tido um percurso e um desempenho notáveis, o que tem credibilizado o processo eleitoral. É de realçar que, graças ao seu meritório trabalho e aos demais elementos integrantes do sistema, todas as eleições já realizadas sempre decorreram num clima de normalidade e conduziram a resultados transparentes e aceitos por todas as forças políticas envolvidas. Mas sempre é possível ir mais longe e atingir resultados melhores. Assim, faço votos para que esta conferência venha contribuir com subsídios para aperfeiçoar ainda mais todo o sistema, para dissipar algumas críticas recorrentes e relacionadas com supostos ilícitos eleitorais que, a existirem, devem ser acautelados e combatidos em nome de uma maior fidelidade à vontade popular. Este órgão externo ao Parlamento cabo-verdiano tem um papel muito importante para assegurar a participação dos cidadãos nos atos eleitorais, que a vontade popular expressa nas urnas seja sempre respeitada. Para que isso aconteça e para a manutenção da estabilidade política e a credibilidade das instituições, é tarefa da CNE instituir mecanismos de controle a montante e a jusante do processo eleitoral. Ou seja, a par de boas leis e de instituições fortes e operacionais a montante, é relevante que a jusante se promova o combate a eventuais atos com vista a subverter e desvirtuar o sistema eleitoral e a genuína expressão da vontade popular através do voto. No tocante ao processo eleitoral, defendemos que se deve melhorar tudo o que pode ser melhorado. Tal é o caso da introdução do sistema avançado do voto eletrónico, já praticado em alguns países, com destaque para o Brasil, com bastante sucesso. Recordo que há mais de 10 anos que já se admitiu essa possibilidade em Cabo Verde, no quadro do projeto CENIAC, e que alguns passos já tinham sido dados nesse sentido, pelo que seria interessante retomar este dossiê, analisando as condições para a sua implementação, designadamente os consensos entre os principais atores políticos, que antes não tinha sido possível. Os cabo-verdianos, de forma convicta e inequívoca, fizeram uma opção pela democracia como regime político, o que se confirma em sucessivos estudos de opinião. Já ocorreram alternâncias no poder sem perturbações. Porém, nenhuma democracia é perfeita, como temos constatado recentemente, por eventos
ocorridos a nível mundial, que evidenciam essa realidade e nos alertam para um trabalho permanente de aperfeiçoamento deste regime político por nós escolhido. A preferência pela liberdade e pela democracia implica desafios e custos. De entre eles, e para a nossa realidade, os custos financeiros são consideráveis. Todas as eleições em Cabo Verde exigem um elevado esforço financeiro, integralmente suportado pelos contribuintes, esforço esse que deve ser reconhecido e que a escolha feita nas urnas não sofra nenhum tipo de interferências. Há, pois, que refletir sobre a qualidade e a oportunidade das despesas públicas, se elas estão a ser realizadas com base nos melhores critérios, principalmente em tempos de crise. A imposição da Constituição da República de que o sufrágio deve ser exercido de forma livre, universal, direto, secreto e periódico, temos respondido de forma satisfatória, graças aos esforços já mencionados e ao meritório desempenho da CNE. De realçar que esse rito formal da democracia tem acontecido sempre com civismo e que, mesmo nas alternâncias, a transição de poder tem sido pacífica, o que muito nos orgulha. Mas, se lançarmos um olhar mais minucioso, haveremos de concluir que a nossa democracia, como todas as outras, aliás, comporta falhas. Isto deve preocupar-nos e fazer com que fiquemos alertas, no sentido de melhorar constantemente esta obra sempre inacabada que é a democracia. Este trabalho de restauro está a ser feito a nível global e a maior ou menor profundidade, dependendo dos estragos e das condições objetivas para recuperar os valores democráticos, entretanto fragilizados. No nosso caso, insisto, há vários aspectos que podemos e devemos melhorar. O clima de crispação política permanente é, a meu ver, um dos principais problemas da nossa democracia e provavelmente o maior. Somos desafiados a ter mais disponibilidade para o diálogo, para a discussão de ideias e propostas, para compartilhar a visão do futuro e ter uma ética republicana voltada para o bem comum. A tolerância mútua e a confiança entre os atores políticos são essenciais. Do mesmo passo, é preciso pensar na partilha do poder. Maioria, oposição, poder central, poder local, Estado, sociedade civil. Em democracia, ninguém tem o poder absoluto ou é o portador único da verdade. Se persistirmos neste erro, estaremos irremediavelmente a contribuir para o desgaste das instituições democráticas. A sociedade cabo-verdiana necessita, com caráter de urgência, da distensão do debate político, da tolerância e do restabelecimento da confiança entre os principais sujeitos políticos. Seguramente que haveria menos rupturas nas políticas públicas, menos esbanjamento e desperdício de recursos e mais capacidade de acelerar o desenvolvimento. Lamentavelmente, muitos projetos são descontinuados na sequência das alternâncias políticas. Num país pequeno e de parcos recursos, recomenda-se uma postura ética, pelo que há que aumentar a confiança nos governantes e os gestos não podem ser em sentido contrário. Percebemos que os partidos políticos investem muito nas campanhas eleitorais
e que, em compensação, a preparação e o investimento para a governação às vezes não correspondem ao esperado. Daí que os cidadãos devem preparar-se para fazer boas escolhas face à multiplicidade de opções. Para escolhas cada vez mais conscientes, é fundamental investir fortemente na educação para a cidadania. Insto igualmente o cidadão eleitor a participar ativamente no processo eleitoral, dando sinal de maturidade à nossa democracia. Devemos combater a abstenção, que muitas vezes pode significar uma manifestação de desinteresse pela escolha dos representantes legítimos. Impõe-se uma mudança. Pensar menos nas campanhas e nos votos e mais nas pessoas. Por outro lado, as pessoas que pagam os impostos devem ser mais exigentes, preparadas para controlar como são geridos os recursos públicos. Algumas práticas políticas, como a corrupção, o nepotismo e o amiguismo, acontecem com mais frequência quando a fiscalização por parte dos cidadãos eleitores for mais tênue. Assim, a prestação de contas torna-se fundamental, pelo que apelamos à transparência e accountability. Urge uma mudança radical na forma de fazer política. Há que criar as condições para se reduzir ao mínimo o assédio aos funcionários públicos e aos cidadãos em geral. Combatendo a pobreza e as desigualdades, estaremos a ter campanhas eleitorais mais sãs. Convém salientar que a pobreza propicia as condições para o aliciamento dos mais vulneráveis, através da compra de consciência ou compra de votos, logo um ilícito eleitoral. A cada eleição, ouve-se falar na oferta de dinheiro ou de géneros para alterar o sentido de voto, na retenção de bilhetes de identidade ou na boca de urna. Devemos garantir que a vontade popular não seja defraudada. A viciação do ato eleitoral pode se revelar como um terreno potencial para a ocorrência de conflitos eleitorais. Num Estado democrático, os governantes e demais titulares dos órgãos eletivos do poder político são escolhidos e livremente pelo povo. Toda tentativa no sentido do seu desvirtuamento deve ser rechaçada. É evidente que quando falamos de processos eleitorais, a ligação à CNE torna-se óbvia. Mas esta empreitada tem vários atores e há clara necessidade de um bom relacionamento entre eles, um bom entrosamento, cada um assumindo a sua responsabilidade de acordo com a lei, nomeadamente a Constituição da República, Código Eleitoral, Estatuto dos Municípios. As forças políticas, a comunicação social, a Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral, as forças da ordem, com o seu trabalho, contribuem para o sucesso dos atos eleitorais. Permitam-me que destaque a importância dos jornalistas e da comunicação social em torno do processo eleitoral. Cabe ao jornalista o papel de mediador entre os políticos e o eleitorado, entre a administração eleitoral e o cidadão eleitor. Desempenha igualmente o papel de vigilante ao acompanhar e fiscalizar o ato eleitoral, relatando situações anómalas, acompanhando a apuração dos resultados, sua divulgação com celeridade, tudo contribuindo para a transparência e integridade das eleições e aceitação dos resultados. O ato eleitoral é geralmente antecedido de debates, o que, a par das notícias veiculadas, contribui para a formação de opinião, ajudando o cidadão eleitor a exercer a sua cidadania eleitoral, estando mais informado e esclarecido. O desempenho dos jornalistas e da comunicação social tem sido positivo, embora
haja sempre espaço para um melhor aprimoramento. Mais debates, mais especialização dos jornalistas em temáticas eleitorais, mais programas de sensibilização e educação cívica em matéria de processo eleitoral seriam sempre bem-vindos. A democracia exige uma comunicação social autónoma, livre, forte e independente. Atualmente, os órgãos de comunicação social tradicionais enfrentam uma conjuntura de crise, o que implica enormes desafios e muito caminho a ser percorrido. Não obstante os problemas existentes, seria sempre desejável que fossem criadas as condições para que o Estatuto do Jornalista em vigor seja plenamente cumprido e no que depender dos profissionais, como é o caso do Conselho de Redação, que este seja efetivado sempre que for possível. Cabo Verde realiza eleições para a escolha do Presidente da República, para o Parlamento e para o poder local desde 1991. Em mais de 30 anos, todas, sem exceção, ocorreram na data prevista. Quer dizer que nenhuma delas foi adiada, nem quando recentemente coincidiram com a pior fase da pandemia da Covid-19. A pergunta que não se quer calar é o porquê de importantes órgãos constitucionais não terem os seus mandatos renovados com a mesma regularidade. Os mandatos do Conselho Superior da Magistratura Judicial, cujo presidente foi empossado há poucos dias, e do Conselho Superior do Ministério Público vêm de 2015 e são de 3 anos. Há mais de 3 anos, o mandato de alguns membros desses órgãos não vem sendo renovado. Ou, então, novos membros não têm sido eleitos pelo Parlamento. A mesma situação se repete com o Tribunal Constitucional, no caso dos juízes suplentes. Os mandatos da Comissão Nacional de Eleições, da Comissão Nacional de Proteção de Dados e da Agência de Regulação da Comunicação Social estão expirados desde o ano passado. Convenhamos que não podemos continuar a encarar como sendo normal uma situação que não é normal. Este é o resultado mais evidente da falta de diálogo e de cooperação entre os partidos políticos. Volto a apelar para que haja entendimento no sentido de se conseguir ultrapassar esta situação que em nada abona a nossa democracia. Os órgãos de soberania devem cooperar, sem disputa de protagonismo, em nome do essencial, para que se consiga os resultados desejados. Por outro lado, há que realçar que o Estado deve criar as condições, nomeadamente financeiras, para que os órgãos externos essenciais à renovação e ao reforço da democracia e à consolidação do Estado de Direito democrático possam cumprir as suas obrigações. Termino reiterando o meu agrado por participar nesta conferência, que espero venha contribuir com reflexões e ideias visando o aprimoramento do nosso sistema eleitoral, de forma a servir cada vez melhor a democracia cabo-verdiana. Declaro aberta a conferência alusiva ao 28º aniversário da Comissão Nacional de Eleições e muito obrigado pela vossa atenção.